Fala moçada, como é que vocês estão? Salve, salve! Tudo bom? Tudo tranquilo? Como é que foram na aula de ontem? Aprenderam bem a translação e a rotação? Espero que sim, meus queridos. Hoje então nós vamos falar mais uma aula de Geografia do Brasil. E agora nós vamos analisar os chamados meios de orientação. Puxa vida, que tema importante! É através dos meios de orientação que o homem conseguiu se localizar no espaço, se situar. E hoje é, sem dúvida nenhuma, fundamental para o comércio, para os transportes, para o turismo. Então, os meios de orientação, eles têm uma aplicabilidade inacreditável. Veja vocês hoje a facilidade que nós temos quando precisamos ir a algum local, a achar uma rua, uma localidade. Hoje temos confortavelmente no nosso carro, no nosso celular, o GPS. Mas será que sempre foi assim? Claro, óbvio que não. Então, o que nós hoje faremos é justamente falar um pouquinho sobre os meios de orientação. Pois bem, gente, o homem civilizado, da forma que nós compreendemos hoje, ele tem por volta de 6.000 anos. Só que nós aparecemos do planeta enquanto espécie muito tempo antes, né? Quase há 10 milhões de anos. Então, de 10 milhões de anos até cerca de 6.000 anos atrás, portanto, a maior parte da nossa história, nós convivíamos muito intimamente com a natureza. E foi este convívio, esta observação, que permitiu ao homem observar, localizar e notar alguns movimentos de entes naturais. O primeiro que nós notamos, sem dúvida nenhuma, foi o Sol. Cotidianamente, nós percebíamos que a nossa estrela descrevia uma trajetória no céu. Na verdade, como nós vimos na aula passada, é a Terra que se move. Mas, da nossa perspectiva, quem se move é o Sol, aquilo que a gente chama de movimento aparente do Sol. Sim, existe uma variação. Essa variação de movimento, ela está ligada ao movimento de translação, a inclinação da Terra, a posição da Terra em sua órbita, mas se não formos especializados ou cobrados para isso, cotidianamente a gente não vai perceber que o Sol tem uma trajetória levemente modificável, que ela se muda, que ela não é sempre igual. O que a gente consegue notar cotidianamente é que parece que o Sol nasce sempre no mesmo ponto. Consequentemente, se põe no mesmo ponto. Opa! Isso já nos dá 4 direções. Opa! Já é uma forma de nos orientarmos. Se estendermos o braço direito para onde o Sol nasce, o esquerdo para onde ele se põe, teremos 4 direções. A nascente do Sol, o poente do Sol, a nossa frente e a nossa parte de trás. Então temos a direita, a esquerda, a frente e atrás. Opa! 4 direções! Que maravilha! E à noite, gente, à noite não tem sol. Não tem sol, mas tem a lua. E se vocês, por acaso, um dia perceberam os movimentos da lua,
Você acredita que a Lua, a distância da Lua até a Terra e da Terra até o Sol, faz com que aparentemente esses dois corpos tenham o mesmo tamanho? Mais do que isso, o ponto onde a Lua nasce à noite é o mesmo ponto onde nasce o Sol de dia. Oh, mas que maravilha! A Lua nascerá à nossa direita, se escolhemos o braço direito para a nascente do Sol, e se porá à nossa esquerda. A frente continua sendo a direção que eu estou mostrando e a parte de trás a direção oposta. Então, a Lua também me permitia determinar as mesmas 4 direções que eu tinha de dia com o Sol. Mas só que as coisas podem se complicar. A Lua tem fases. Nós vamos estudar essas fases posteriormente, mas nós já sabemos que a Lua tem uma fase chamada Lua Nova, em que nós não conseguimos observá-la. O mês lunar, a trajetória completa da Lua ao redor da Terra, dura aproximadamente 28 dias. Destes 28 dias, durante 7 dias, uma semana, a gente não consegue observar a Lua. Como é que nós vamos nos orientar na fase da Lua Nova? Pois é, o homem levou milhares de anos para entender as estrelas. Numa noite clara, você, além de ter a belíssima Lua, você vai ter milhares de objetos cintilando no céu noturno. Estes objetos são as estrelas. Naquela época, no passado, onde não havia poluição visual, a poluição atmosférica, nós conseguíamos contar a olho nu 6.000 estrelas. Ai, 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 ai. 6.000 objetos é muito para qualquer memória. Como o homem é uma espécie extremamente criativa, ele observava essas estrelas e criava figuras no céu. Ele as ligava e via ali uma carroça, via ali um escorpião, um boi, uma baleia, enfim, a partir do agrupamento das estrelas, ele criou 88 figuras imaginárias chamadas de constelações. Opa, ficou mais fácil. Eram 6.000 estrelas, agora nós reduzimos para 88 figuras. Como a Terra é esférica, gente, nem todas essas constelações podem ser vistas em qualquer ponto da Terra. Assim, as únicas constelações visíveis, basicamente nos 2 hemisférios, são 12. Aliás, essas 12 constelações, chamadas de zodiacais, quem acredita nos horóscopos as conhece bem. Bom, vamos descontar. Das 88, 12 são visíveis nos 2 hemisférios. Nos sobraram 76 constelações. Como a Terra é uma esfera, eu consigo ver 38 constelações exclusivamente no hemisfério norte, 38 constelações exclusivamente no hemisfério sul. Portanto, se você somar, fechou. Vamos lá? 38 constelações do hemisfério norte, mais 38 constelações do hemisfério sul, 76. 12 constelações vistas nos 2 hemisférios. 76 e 12, 88 constelações. Que maravilha! Já resolvemos o mistério do céu.
Porém, com o passar do tempo, e eu estou falando de milhares de anos, nós começamos a observar que haviam duas constelações para cada hemisfério, que elas eram meia fixas no céu. Epa! Com o tempo nós percebemos que estas constelações, se nós seguíssemos uma de suas estrelas, nós iríamos para o sul ou para o norte. Mas que coisa boa! A constelação chamada Cruzeiro do Sul, que tem uma estrela polar no seu maior braço, abaixo da estrela chamada Intrometida. Veja que eu tenho 4 estrelas, o braço menor, o braço maior e uma intrometida. A partir da intrometida para baixo, eu tenho a estrela polar. Se eu segui-la no hemisfério sul, eu vou parar aproximadamente no Polo Sul. Então, na noite de lua nova, quando eu segui a estrela polar da Cruzeiro do Sul, eu já estava garantido. Claro que se eu adernasse o meu navio no sentido contrário, eu iria aproximadamente para o norte. Ora, gente, lá no hemisfério norte, eu tenho a constelação da Ursa Menor. São 2 ursas, a maior, a grande, e a menor, a Ursa Menor. Na cauda da Ursa Menor, eu vou encontrar uma estrela chamada Polaris, a estrela polar do hemisfério norte. Ela tem a mesma função. Se eu segui-la, é óbvio que eu vou parar aproximadamente no Polo Norte. Então, depois dos principais astros, o Sol durante a fase clara, a Lua durante a fase escura, na fase de Lua nova, as estrelas, esses 3 objetos naturais me permitiram confortavelmente me localizar. Opa! Mas e se o dia fosse nublado? Xiii, rapaz! Ferrou tudo! Num dia nublado eu não vejo as estrelas, não vejo a lua e não vejo o sol. Acabou-se os meus meios de orientação, hein, moçada? Que nada! O homem começou a notar que os ventos, o ar em movimento, eles sopravam quase sempre na mesma direção. Ele vinha de determinado ponto para outro. Com exceção das anomalias das tempestades, os ventos têm seus caminhos preferenciais. Isso sabe bem um piloto de avião. Aliás, esta aula, ela é fundamental para você tirar o seu brevet, a sua carta, a sua habilitação para poder pilotar um avião. E no começo tem que ensinar o jovem piloto, a jovem pilota, a navegar pelos meios de orientação natural. Vai que dá uma pane elétrica, eletrônica ou informática no avião e o sujeito não conhece os meios de orientação naturais. Além do brevet, a carta de barco, a habilitação de barco, o famoso arrais, também depende desta aula. Bem, então nós mapeamos os ventos, nos habituamos a eles. Hoje conhecemos vários ventos, inclusive futuramente, ao longo dos 2 cursos, o de geral, o de Brasil, vamos conhecer os ventos. Mas como nós estamos aqui no hemisfério sul, no estado de São Paulo,
no chamado Planalto Ocidental Paulista, o vento que sopra por aqui, raramente ele muda de direção. Ele vem lá do Rio Grande do Sul. Isto, vento predominante. Este é chamado pampeiro ou minuano. Então, aquele vento que ajuda a roupa no varal a se secar, aquele é o pampeiro ou minuano. Ok, pessoal, ao longo dos cursos nós falaremos da importância e da geografia dos ventos. Bem, além dos ventos, e vocês já notaram que tem dias que parece que o ar está parado, parece que a atmosfera está parada. Xiii! Os ventos são muito fracos para a gente determinar as direções. O homem encontrou um outro meio de orientação natural: os rios, muito estáveis. Raramente um rio vai mudar a sua direção. Ele nasce num determinado ponto, na montante, suas águas caminham para uma massa de água maior, sempre a jusante. À direita eu tenho a margem direita, à esquerda a margem esquerda. Lembrando que para determinar as margens do rio, eu tenho que me posicionar em relação à nascente, com as costas para a nascente. Então, aqui está a nascente na lousa, o Sorzão se encostou na nascente, colocando o peito para a direção onde o rio corre, para a jusante. Eu vou determinar a margem direita e a margem esquerda de um rio. Isto é algo que a gente vai se debruçar muito, os elementos dos rios. Nós vamos conhecer a geografia dos rios. Mas, como eu disse, os rios são muito estáveis. E à medida que o homem vai abandonando o estilo de vida nômade pelo estilo de vida sedentário, isso ocorre quando o homem se torna civilizado, quando ele cria as primeiras grandes civilizações, não à toa chamada de impérios de regadio, todas elas estavam nas margens de grandes rios. Caso do Egito, no rio Nilo, da Mesopotâmia, nos rios Tigre e Eufrates, da civilização indiana no rio Ganges e no rio Indo, e da antiga civilização chinesa no rio Huanghe, ou amarelo, e Yangtze-Kiang, ou azul. Ok, gente? Então os rios também servirão como meios de orientação. Montante, jusante, margem direita e margem esquerda. Durante a maior parte de sua história, o homem utilizou os meios de orientação naturais. Mas à medida que ele foi evoluindo, ele foi se desenvolvendo, ele caminhará para os meios artificiais, magnéticos, elétricos, eletrônicos, informáticos, como a bússola, o GPS e o sistema de informação geográfica. Mas isto será o tema da próxima aula. Hoje trabalhamos os meios de orientação naturais. Na próxima aula, os meios de orientação artificiais. Tudo de bom, gente? Tudo certo para vocês? Um forte abraço e hasta la vista, moça!